E minha filha, quando ela percebeu o que estava prestes a acontecer, já não havia mais chance de se salvar porque ela não pôde fazer nada, porque elas puxaram a corda até minha filha, parou de respirar. Porque ainda quando estavam tirando a vida dela, a de 13 anos, ela ergueu o capuz para minha filha ver enquanto tiravam a vida dela e disse para ela, eu sou o diabo. Eu não sei se foi exatamente isso, se disse, eu sou o diabo, sou idiota, aí no vídeo. Eles a enterram no quintal da casa da Michelle, de 15 anos. Eles a enterram lá, jogaram cal sobre ela, a enrolaram num cobertor e colocaram num saco daquelas pretas e a enterraram. Com base nisso, elas ainda gravaram o momento em que estavam tirando a vida dela. Quando ela percebeu o que estava prestes a acontecer, já não havia mais chance de se salvar porque ela não pôde fazer nada. Porque elas puxaram a corda até que minha filha parou de respirar. Existem histórias que são difíceis de compreender, não só pela violência com que aconteceram, mas também pela traição que as tornou possíveis. Leila Monserrat, Lares Becerra, tinha apenas 15 anos. Ela ainda era uma menina quando foi enganada por pessoas em quem confiava, e sua vida foi tirada em um crime que chocou o país inteiro pela sua crueldade. Hoje está conosco a senhora Carmen Becerra, mãe de Leila, para contar quem era sua filha, como ela enfrentou esse processo e o difícil caminho que percorre para conseguir justiça. Meu nome é Carmen Angélica Becerra Valência e estou aqui exigindo justiça pelo caso da minha filha porque tiraram a vida dela. Minha filha é Leila Monserrat Lares Becerra, que tinha 15 anos quando tiraram sua vida no dia 25 de setembro de 2025. Isso por volta de 7h30. Estávamos em frente à minha casa em uma festa de aniversário, convidaram minha filha e eu. E então, fomos para a festa e ficamos lá convivendo. Então, comemos, ficamos lá até então, por volta das 9h39, minha filha já me diz, mamãe, vou para casa e te espero. Como morava em frente à festa, disse, tudo bem, filha. Não saia. Eu ainda disse, daqui a pouco eu vou sim, tudo bem, mamãe. Eu ainda fiquei olhando para a porta para ver quando ela entrasse, então ela entrou, olhei para ela e me acalmei um pouco, pois ela já tinha entrado em casa, então, começou a chegar mais gente na festa e alguns carros estacionaram na frente a rua perto de casa, aí já não dava para ver. Imagina que a moça de 13 anos foi quem tirou minha filha de casa com mensagens dizendo que iam apresentar alguém para ela, ou seja, essa era a tal surpresa de que falaram, mas pensa que essa foi a estratégia que usaram para tirar ela de casa, a de 13 anos. Ela a leva. O que acontece? Minha filha sai, por trás havia um bequinho por onde saíamos para outra loja, e por ali, minha filha saiu e Monse já a esperava do outro lado. Então ela já a leva e a coloca na casa de 15 anos, que foi aí foi onde tiraram a vida dela, e, com base nisso, então ainda gravaram bem na hora em que estavam tirando a vida dele. E imagina que, daí aí tiram a vida dela, eles a enterram no quintal da casa da Michelle, de 15 anos. Eles a enterram lá, eles jogaram cal sobre ela, a enrolaram num cobertor e colocaram em um saco daqueles pretos e a enterraram. E só a dor, com tudo o que fizeram, aí vem o mais doloroso. O sistema, por serem menores de idade. Por quê? Porque é como as leis são hoje, concedendo muitos direitos para os menores. E, bem, todo o julgamento foi assim. Elas, por exemplo, são pegas, como eu te disse, são pegas, depõem, e a de 15 anos sim, mandam para Hermosilo, logo depois que ela depôs. O problema foi a menorzinha. Bem, ela declarou, ela sempre nas suas primeiras declarações, ela disse que não teve nada a ver com o que aconteceu com a minha filha, então elas mentem, elas dão depoimentos falsos. Depois que colheram o depoimento da de 13, eles a soltam. Não tenho certeza se foram 3 ou 4 dias quando recebemos anonimamente o vídeo onde tiravam a vida da minha filha.
Nós fomos ao Ministério Público, levando então o vídeo. Quando elas prestaram depoimento, eu já tinha encontrado... Prestaram depoimento. E não me lembro bem se foi nesse mesmo dia ou no dia seguinte. Então, fizeram uma busca na casa onde a mantinham. Pois já deu. Sedena, o admin já esteve aqui. E então já tocou a... Então eles protegeram a residência. Ficamos lá desde de manhã até a tarde, porque só tiraram ela quase às 11 da noite, porque não conseguiam tirá-la. Porque o buraco foi de 2 metros de profundidade. E então, quando elas ainda estavam lá, querendo tirá-la, eu pedia muito a Deus que não fosse ela. Eu implorava para ele que talvez fosse um erro, um engano. Mas aí, quando começaram a cavar e encontraram o corpo, confirmaram que era ela. Que o corpo estava lá. Então eles já entraram, os peritos, e eu já desmaiei porque o cheiro bateu e já minhas esperanças tinham acabado. Então eu fiquei mal e então foi só chorar, já não entendia muitas coisas. Como posso te dizer? Aí entra, como posso te dizer, o sistema. Por serem menores de idade, pois não tiveram castigo suficiente. Por quê? Porque o dano que causaram foi muito grande. Não foi uma brincadeira, não foi que tenha sido um acidente, tudo já estava planejado. Desde o começo, tirar a vida da minha filha. E não vai ser com essa... Imagina só colocar aqui no corpo e decompor ela. Então, sim, me dói muito que valorizam mais os direitos das assassinas da minha filha do que os dela ou os meus como parte ofendida. Que nunca, as autoridades nunca importaram. Nunca nos defenderam. Sempre foi os direitos delas, todo o julgamento foi assim. Sempre os direitos delas, que por serem menores de idade, que por isso, mas sempre defendendo os direitos delas. Por serem menores de idade. Era isso, 2 anos e 10 meses para a de 15 e 11 meses para a de 13 anos. Mas afirmo que o dano causado não tem justificativa. Ou seja, por ser menor de idade, pode fazer o que quiser, até matar e não te punem. Por quê? Porque você tem direitos. Mas minha filha também tinha direito de continuar vivendo, ela tinha sonhos, uma vida pela frente. Eu havia se realizar, casar, ter seus filhos. Mas tudo isso elas tiraram de mim. Tudo isso me tiraram porque tiraram a vida da minha filha da pior maneira, covarde. Esse caso teve vínculos formados pela confiança. A dona Carmen nos explica como Leila conheceu as jovens que depois acabariam traindo ela e como um relacionamento aparentemente próximo acabou resultando em uma tragédia impossível de prever. Bom, a garota de 15 anos ela conheceu lá no deserto onde a gente mora, que se chama Ejido del Desierto. Ela foi para a escola primária por um tempo. Depois ela não quis mais estudar. Minha filha terminou a escola primária. Depois disso, elas quase não se encontraram mais. Minha filha terminou a escola primária e começou o 6º ano. Quando minha filha estava no 6º ano, voltou a se encontrar com aquela garota. Então, eu sempre fui do tipo que não queria que minha filha tivesse esse tipo de amizade. Eu dizia para ela, ela não é sua amiga, porque uma amiga não te faz sentir mal. Já dava para notar uns sinais no jeito dela com minha filha. Minha filha dizia, mãe, você não quer que eu tenha amigos? Eu respondia, é que quero que você tenha amigas de verdade, não alguém que te faça sentir mal, pois isso não é amizade. Por exemplo, às vezes ela dizia que você estava gordinha e precisava de dieta ou algo assim. Uma garota de 15 anos também. Como falei, elas brigaram por um garotinho. E então, acho que ela guardou muito rancor com minha filha, porque é o único jeito que consigo explicar esse dano todo, sabe? Não entra na minha cabeça, por mais que eu pense não.
Não há mais palavras para ela ter sido tão cruel com a minha filha. Ou era inveja, ou eu não sei, mas elas odiavam muito a minha filha, porque simplesmente pela forma como a mataram. Porque eu a conheci em Sonoita, houve um tempo em que eu morava lá, porque trabalhava lá, tinha meu trabalho lá, então eu morava lá, e sim, ela conviveu lá. Eu poderia te contar quando eram mais novas, mas... Porque a mãe da menina de 13 anos é comadre do meu irmão, e foi por isso que eu a conheci. E minha filha conheceu a menina de 13 anos. Eu não estava. Eu não sabia que ainda se falavam. Só agora, depois que isso aconteceu, foi que eu percebi. Um dos nomes que mais chamou a atenção nesse caso foi o do adolescente de 13 anos. Carmen aprofunda sobre a relação que sua filha tinha com ela e como era esse vínculo antes dos acontecimentos. Bom, nunca presenciei ela fazendo comentários ruins ou algo assim, isso nunca aconteceu comigo, mas como você explica isso? Quer dizer, como ela agiu? Porque ainda quando estavam tirando a vida dela, a menina de 13 anos levantou o capuz dela para que minha filha a visse ao tirarem sua vida. Disse para ela, sou o diabo. Não lembro se foi exatamente isso ou se disse, sou o diabo, sou idiota, no vídeo. E minha filha, quando ela percebeu o que estava prestes a acontecer, já não havia mais chance de se salvar porque ela não pôde fazer nada. Porque elas puxaram a corda até que minha filha parou de respirar. E sim, tudo isso me dói, a forma como ainda nos fizeram muito mal e as autoridades Bem, não responderam. Não responderam. Por quê? Porque no momento em que a mãe fez uma declaração falsa junto com a filha, eu desmenti elas com o vídeo e em nenhum momento ele puxou a mãe. Nem a outra maior de idade que a atacou um dia antes. Além do dano, ainda houve privilégios, porque eu sei como as autoridades dizem, que não são crimes para serem punidos, mas houve responsabilidade. Porque ela a atacou um dia antes, zombou da cor da pele da minha filha de 15 anos, então é assim que tudo começa. Então, posso te dizer que as autoridades, na verdade, foram muito injustas. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ver com quem posso falar aqui, com quem posso me aproximar para que vejam o processo da minha filha, todas as irregularidades que houve desde o início. Eu estou aqui, não conheço ninguém, mas eu só quero que seja feita justiça. Peço que revisem o processo da minha filha para entenderem as injustiças que menciono. Por quê? Porque não houve punições. Então minha intenção é vir para cá, não sei com quem falar aqui, com os que cuidam das leis, não sei, tenho muitas ideias, mas não estou muito concentrada. Reconstruir aquele dia foi doloroso, você pode ver isso na entrevista, mas também foi fundamental para entender o que aconteceu. Carmen nos conta como foram as últimas horas de vida de Leila e o que se sabe sobre os momentos anteriores ao crime. Ela disse que apresentaria alguém para ela. No vídeo, elas comentam sobre uma surpresa. Disseram que iam apresentar alguém a ela e minha filha foi junto com ela. Quando ela chegou, elas começaram a brincar. Começam brincando, fazem ela sentar, colocam nela, vendam os olhos dela e amarram com corda, parecendo uma brincadeira inicialmente. E minha filha, bem, ela estava feliz esperando sua surpresa. Mas ela nunca imaginou que a surpresa seria tirarem sua vida. Então, minha filha, ela ainda no vídeo, ela estava rindo. Ela estava rindo porque achava que iam lhe fazer uma surpresa e ela estava feliz. E aí, quando começam a tirar a vida dela, então, foi algo muito forte. Na verdade, só vi o vídeo inteiro há pouco tempo. Mas eu digo, não é justo que os adolescentes, só por serem adolescentes, não sejam punidos. Porque eles fizeram muito mal. Como falei, não foi brincadeira, foi bem planejado. Porque elas tiveram muito tempo para se arrepender e em nenhum momento pediram desculpas. No julgamento, só a de 13 anos rindo como se soubesse que ia sair. Ou seja, frias e calculistas. Demorei cerca de 6 dias para achar minha filha.
Elas agiam como se nada houvesse ocorrido. O desaparecimento de Leila deu início a dias de angústia e incerteza. A senhora conta como foi essa busca desesperada, os obstáculos que enfrentou e o que viveu enquanto tentava encontrar sua filha. Posso te dizer que foram os dias mais difíceis da minha vida. Desde aquela quinta à noite, quando não consegui mais falar com ela por telefone, eu ligava e nada. Diziam que o número que eu disquei não estava disponível ou estava fora de serviço. Foi aí que saí. O número da minha filha aparecia porque liguei para ela naquela noite. Dizia que o número chamado está indisponível ou fora da área de serviço. Eu mandava mensagens: filha, você está bem? Estou muito preocupada. Por favor, se você vir as mensagens, me responda. Só quero saber se você está bem. E aí já era. Ninguém tinha visto ela. Eu procurava pelo mato, fui lá onde eu moro no assentamento. Saí pelas redondezas esperando encontrá-la. Talvez a tivessem amarrado lá, não sei. Eu pensei que fosse uma brincadeira, que a menina tivesse amarrado ela por aí, mas não. Procurei, fiquei revirando lixões queimados, revirei onde tinha sacos de lixo. Mas não achamos nada. Eu estava andando com outra amiga, mas não, silêncio total, ninguém a viu. Fui à delegacia porque é lá que se faz o boletim primeiro. Já fizeram o boletim e disseram que iam encaminhar ao Ministério Público. Já na segunda-feira, então, já me ligaram para eu ir. Eu já fui ao Ministério Público, já deram seguimento a tudo. Já coletaram meu DNA, me perguntaram tudo o que tinha acontecido e pronto. Eu também contei tudo o que tinha acontecido do dia anterior e tudo mais, mas os dias foram passando. Até que finalmente as pegam e elas começam a falar. Elas enfim revelam onde tinham minha filha. E eu te digo, foi quando, naquele dia que elas já falaram, aí já disseram onde minha filha estava enterrada. Então, já, não sei se nesse mesmo dia ou no dia seguinte, passamos o dia todo na casa, da manhã até a tarde, e à noite a tiraram de lá. E daí, então, como eu te disse, houve muitas irregularidades em tudo isso. Eu só quero que realmente seja feita justiça, porque não é justo que tenham destruído a vida da minha filha e a minha também. Por quê? Porque vou ficar assim para sempre. Aprender a viver sem minha filha é algo muito difícil. Porque ela dormia comigo, ela fazia companhia para mim. Agora a casa está vazia porque ela não está mais aqui. Tenho meu filho mais velho, mas ele está do outro lado da fronteira, vem uma vez por mês ou 2 vezes assim. Mas quem mais me fazia companhia era ela. Ela era a alegria da casa, ela. Sempre a TV ligada, o espelho de um lugar para o outro. Sua caixa de som. Ela adorava tudo isso, fazer vídeos no TikTok. E então, resolveram destruir minha família assim. Por quê? Porque agora vou aprender a viver sem ela, mas não sei como. Não sei como seguir em frente com essa dor, não sei. Ainda às vezes, fecho os olhos dizendo que é mentira, que ela vai voltar. Com o passar do tempo, surgiu uma peça fundamental no caso, um vídeo que documentava o fato. Carmen nos conta como esse material chegou até ela e o impacto que teve ao recebê-lo. Não, esse vídeo não foi enviado anonimamente. Não sei se elas compartilharam com mais alguém para que me enviassem, não sei. Recebi este vídeo anonimamente. Acredite, foi por esse vídeo que prenderam a mais nova, pois ela já havia sido solta. Acreditaram no que ela disse na declaração falsa. Quando o vídeo chega, então eu já desminto a mãe e a filha, mas mesmo assim não importou. Porque, te digo, as leis, uma era menor de idade, mas a mãe já sabia desde o começo que quando a filha dela tirou a vida da minha filha, então ela percebe que elas
Elas estavam em São Luís ao depor, pois tinham ido para lá. O Ministério Público talvez tenham informado um endereço, não sei. Depois, quando pegaram a menininha de novo. Mas aí você percebe que eu já não tive mais contato com elas, porque quando voltei a vê-las foi só quando começou o julgamento. Então, que eu só as via pelo computador, porque nunca estivemos em um julgamento presencial, sabe? Sempre foi por uma tela, mas ainda assim elas normais, assim, frias, sabe? Não via arrependimento nem da mãe, nem da filha, e da outra, então, menos ainda. Quer dizer, elas trataram como se não fosse nada. Então, bom, nesse caso, como eu te disse, não houve muito apoio para nós. Porque havia adultos, a senhora e a outra, e elas nem sequer a chamaram para nada. A de 15 anos mal ficou com a mãe, que foi para Tijuana e a deixou lá. Na verdade, ela morava com um senhor já de idade. Eu não conhecia o senhor, mas ela morava com um senhor já de idade, o dono da casa. Eu morava lá, mas como eu te disse, né, eu não tinha amizade com ela, não. Eu não sabia muito sobre a vida dela. E a de 13? A de 13, então, também não tive, sim. Eu vi, como te falei, quando ela era mais nova, porque minha irmã era amiga de... Eram comadres, sabe? A mãe da de 13 e minha irmã, mas isso foi há muitos anos. Então, mesmo assim, só agora, depois que tudo isso aconteceu, foi quando percebi que minha filha mandava mensagem para ela. Eles não têm consciência, vou te dizer uma coisa. Se elas tivessem consciência, o que seria o certo? Ela deveria me pedir desculpas, porque minha filha não está mais aqui. No entanto, nesses 7 meses desde que minha filha se foi, elas nunca... Um pedido de desculpas, eu te digo que no julgamento a de 13 anos ria e nunca chamaram a atenção dela, nada. E então lá não diziam nada. Se supõe que em um julgamento existem regulamentos e você não pode fazer muitas coisas, mas com ela sempre permitiam. Nunca houve... Como posso te dizer? Ei, você não pode fazer isso, você está fazendo isso errado. Eles permitiram. Porque eu te digo, infelizmente é a lei, como me dizem, é assim que está. Foi isso que me disseram ao assinar. Ou aceita ou nada. Porque dizem que um adolescente não pode ficar mais de 6 meses sem ter sido julgado. Eu não entendo muito de leis, para mim tudo isso é novo, mas pelo pouco que eu entendo, é muito injusto. Por quê? Porque, pelo que parece, não é a primeira vez que ela mata. Isso eu posso te garantir. Minha filha não foi a primeira. Por quê? Porque eu te digo que eles não demonstraram nenhum arrependimento. Se a polícia não as tivesse pegado e elas não tivessem falado, eu ainda estaria esperando encontrar minha filha. Mas elas mesmas não diziam nada. Elas aceitaram, seguiram com suas vidas. Eu desesperada procurando minha filha e elas na rua como se nada tivesse acontecido. Em uma moto. Frias. A mãe também, então, ela já sabia desde o começo o que a filha tinha feito, mas como eu te disse, simplesmente o fato de você saber de algo e ficar calada te torna cúmplice. Mas as autoridades nunca quiseram fazer nada. Observava-as de longe ao passar por ali. Mas continuavam frias, pois imagina, a de 15 anos dormir sabendo que minha filha estava no pátio sem sentir remorso. Quer dizer, não, como eu digo, não sou psicóloga, mas começo a perceber as coisas. Posso afirmar que minha filha não foi a primeira que elas mataram. Elas já mataram antes. Então, eu, como te digo, eu me sinto mal. Por quê? Porque, mesmo assim, mesmo tendo me feito mal, o sistema é o que mais machuca e dói que não haja justiça aqui. Me deixaram sem minha filha e esse foi o único castigo que deram a eles, 11 meses. É isso que valeu a vida da minha filha para o governo? 2 anos, 10 meses e 11 meses, com todos os privilégios, a de 13 anos. Por quê? Porque ela está indo para uma escola e recebendo atenção. Por quê? Porque não importou o que ela tenha feito. Elas, sim, fizeram valer os direitos das duas, mas nunca garantiram os direitos da minha filha nem os meus. Ou seja, praticamente os direitos da minha filha não valeram nada, nem o que fizeram com ela também. Por quê? Porque não houve justiça.
Algumas eram menores, mas a mãe era maior de idade. A outra também era maior e a justiça ficou em silêncio, pois só sabem se calar diante de tanta injustiça. Também se falou de uma possível compensação econômica por parte das responsáveis. Carmen responde se isso aconteceu e reflete sobre o que significa falar de reparação quando o que foi perdido é irreparável, a vida de sua filha. Seria bom se isso tivesse ocorrido, mas não. Elas deram por ambas. O que elas fizeram? 5.657 pesos e 113 pesos foram divididos entre as duas. E não, como eu te disse, o dinheiro não me interessa. O que me dói é que elas não tenham recebido o castigo que mereciam por tudo isso. Há uma terceira jovem maior de idade cujo papel dentro do caso gerou questionamentos. Carmen nos explica qual era a relação dela com o ocorrido e o que aconteceu com ela depois dos fatos. A outra tem mais de 20 anos, não sei se tem 21 ou 22. Então ela atacou um dia antes, na quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Eu te digo que ela tirou a foto quando meu filho estava indo à loja para fazer uma recarga e ela tirou a foto e mandou para a de 15, dizendo, já viu, menina, como ela está escura e tal. Fiquei chateada e fui falar com ela para entender o que estava acontecendo. E ela me disse que, segundo minha filha, ela expôs nas redes sociais e eu disse, se fosse verdade, eu disse do jeito que são, eu disse que sabia que elas iriam até a casa. Por que você nunca foi? Você sabia onde eu trabalhava. Por que não foi? Porque você sabia que era mentira. Eu disse, mas ainda assim você atacou minha filha. E outra. Agora minha filha não pode sair. Lembro que falei. Por quê? Porque você vai ficar tirando fotos dela, supostamente. Como vão tirar fotos de você? Bem, quer dizer, porque eu nunca consegui entender que o governo não tenha reagido a isso. Mostrei para ele as mensagens mostrando como tudo começou com ela. Eles disseram que, como não apareceu no vídeo, não tinham nenhuma responsabilidade, então. Ele zombava dela e dizia que ela era escura e feia. E eu digo, fiquei chateada porque ela é assim, elas são muito racistas. Elas sempre reparam e criticam os outros, mas eu sempre disse, cada um com a sua vida. A gente não é ninguém para criticar ninguém. Então, você sabe por que o bullying começa? Começa, seja por uma foto, se tirarem uma foto sua sem você saber, isso também é considerado um crime. Como você vai atacar uma pessoa e ainda tirar uma foto dela? Quer dizer, deve haver uma responsabilidade por alguma perda, mas como eu te disse, o julgamento sempre foi injustiça, injustiça, injustiça. Eu dizia para eles, olha, é que aconteceu isso. As autoridades não me apoiaram. Sempre para elas eram os direitos delas, das adolescentes, das assassinas da minha filha. Foram eles que mais. Igual no processo, né? Tá tudo lá. Muitas irregularidades também. E como eu te disse, a lei existe e não podemos ir contra ela. Outro nome que surgiu em torno do caso é o de um jovem supostamente relacionado com uma das agressoras. Carmen compartilha porque o possível envolvimento dele levantou dúvidas e o que se sabe até agora. Eu nunca soube quem era, mas pelo que dizem foi um rapazinho. Minha filha disse que um rapaz também gostou dela, por isso elas brigaram, como te falei. Quando tiraram a vida dela, e ela já fazia uns 4 meses que não se falavam, mas minha filha confiava nelas. Quer dizer, minha filha meio que não via maldade nas pessoas. Porque eu te digo que enquanto assistia ao vídeo, meu coração partiu ao ver minha filha ali, rindo, confiando nelas, no que elas faziam com ela. Elas pediam, coloca a mão, e minha filha inocente colocava, não sei o que ela pensava na hora. Ela só estava feliz, aguardando a surpresa prometida por elas. Minha filha jamais imaginou que a surpresa seria tirarem sua vida. E eu te digo que já tiraram a extensão dela e colocaram no pescoço, uma puxou para um lado e outra para o outro. Minha filha começa a convulsionar e se contorcer. E ela ainda está na cadeira. Elas colocam o pé e ainda puxam para que minha filha morresse. Nunca tiveram nenhuma piedade da minha filha.
E não bastando isso, ainda a enterraram. E as autoridades, bem, aqui os direitos da minha filha nunca valeram, nem os meus. Porque te digo, nunca foi um julgamento justo. Nunca. Por quê? Porque sempre se falava dos direitos delas, que tinham problemas. Todos temos problemas na vida, mas não é por isso. Não vou descontar no vizinho por estar passando por um momento difícil. Isso não justifica. Então, ela sim, com todos os privilégios. E o que fizeram com minha filha não importou. Ela foi morta, enterrada, jogaram cal nela, tiraram a vida dela. E isso, para o governo, não importou. Por quê? Porque os direitos dos assassinos valem mais que os da minha filha, como eu te disse. Minha filha tinha sonhos, tinha uma vida pela frente. Tínhamos tantas coisas para viver juntas e tudo isso nos foi tirado. Quando eu ficava doente, ela me cuidava. Era minha companheira, dormia comigo. Ela era a alegria da casa, porque te digo, o espelho, quando mudava de lugar, a música, a gente se deitava e ficava conversando. Ela dizia que ao se casar, compraria uma casa e me levaria para morar junto. Minha filha tinha muitos planos, mas os adolescentes destruíram tudo isso para nós. Recentemente, a história de Leila ganhou destaque nas redes sociais. Carmen nos conta o que significou ver o caso se tornar tão viral e como essa exposição impactou sua luta por justiça. Bom, em parte foi o vídeo e em parte fui eu, porque dei entrevistas, falei, participei de marchas e estive lá. Imagina só vir para um país onde você não conhece ninguém. Porque para mim tudo isso é novo. Eu não conheço ninguém. Nunca andei de avião, mas minha dor e minha força de querer que alguém me escute é maior do que meu medo de avião. Por quê? Porque eu vim buscar ajuda, não sei a quem devo recorrer, às autoridades competentes. Para quê? Para que revisem o processo, tudo o que aconteceu. Porque ali no processo, eu estou te dizendo, há muitas irregularidades. Mas então, assim é a lei, como sempre me dizem, desde que o julgamento começou, sempre foi assim. Não, é que você não pode fazer isso, é que você não pode fazer aquilo. Sempre me trataram assim, sempre foi assim. Eu submissa, o que eu dizia nunca importava. Mas os direitos delas foram respeitados. Por ser menor de idade, você tem muitos direitos. À tragédia se somou outra dor quando as imagens do ocorrido começaram a circular publicamente. A senhora compartilha como viveu esse momento e o que significou para ela saber que esse vídeo havia se tornado público. Muita gente estava compartilhando assim, então, e eu não estava preparada para ver aquilo assim. Então eu sim, minha irmã disse que por favor, se fossem compartilhar, que censurassem aquela parte que está tão pesada. Como eu te disse, eu não consegui me recuperar de ter visto isso. Vi no Facebook, apareceu para mim. Um dia acordei e disse, tomara que hoje seja bom. E eu perdi. Entrei nas minhas redes sociais e a primeira coisa que vi foi o vídeo. Eu queria tirar e não conseguia, não sei se foi o nervosismo, não sei, mas eu não conseguia tirar e acabei vendo. Vi como a vida da minha filha estava indo embora. E a gente está. Dizem que a lei da vida é que pais não devem enterrar filhos, apenas o contrário. Posso te dizer que elas acabaram com minha vida e a da minha filha. Por quê? Porque nunca mais serei quem eu era. Nada do que eu gostava me interessa. Não sei como seguir ou o que fazer. Não sei se um dia vou conseguir voltar à minha vida normal. Não sei porque tudo isso é difícil. Tudo isso, e se agora eu não desabei muito, é porque quando não faço algo, minha mente fica ocupada. Bem, eu estava com uma psicóloga, mas agora, como não estou lá, só quando eu voltar para lá. Bem, eu posso te dizer que às vezes eu consigo comer, às vezes não, muito descontrolada. Às vezes eu queria morrer e não saber, não sentir tudo isso. Por quê? Porque é uma dor enorme, um vazio que nada preenche. Tenho outro filho, mas
essa dor tão grande. Não consigo controlar o que eu sinto. A situação da irmã dele também o afeta muito, mas ele se mantém forte por mim, pois é meu apoio. Então ele sempre parece mais forte que eu. Porque ele está lá perguntando como eu me sinto e pedindo para eu tomar cuidado, que eu não fique me expondo muito. Porque ele me diz: mãe, não se exponha muito, porque se acontecer alguma coisa com você, eu vou ficar sozinho. Meu filho sempre me pede para ter cuidado. Desde o momento em que a irmã dele desapareceu, ele esteve a par de tudo. Ele queria vir na hora, mas pedi para esperar e ver o que aconteceria. Quando soubemos de tudo, liguei para ele e contei o que aconteceu. E aí, quando iam me entregar minha filha, aí ele voltou para ficar comigo. Deram permissão para ele no trabalho. Ele já ficou lá comigo. Por exemplo, como essa moça maior de idade. Ela fez uma denúncia alegando que eu a ameacei, mas na verdade eu nunca agredi, nunca a ameacei, porque sinceramente eu nem tive tempo para essas coisas. Como eu disse, para quem me conhece sabe, se eu quisesse fazer algo desde o início, nem teria deixado as autoridades chegarem. No entanto, eu tentei fazer tudo da forma mais legal possível, mas não é justo que você, mesmo assim, na dor, você faz as coisas direito e as pessoas querem continuar te destruindo, porque olha, eu estou aqui no México e olha o que já está acontecendo lá. Não é justo. Por exemplo, agora, foram até a minha cunhada e dizem que trouxeram um papel, não sei se é o que há. Não sei se é a denúncia que elas fizeram, pois não quiseram entregar o papel à minha família. Então, não sei se a denúncia delas ainda está em andamento ou por que me procuram. Não sei, por isso pedi que entregassem o papel a ela e me enviassem uma foto, mas recusaram. Então, o que quero dizer é isso que te falei. Se você não faz mal a ninguém porque as pessoas querem te ver ainda mais destruída, acha que do jeito que me sinto quero machucar alguém? Se não fazia antes, menos ainda agora. Eu acredito em Deus e eu sei que tudo o que a gente faz mais cedo ou mais tarde, a gente também paga. Então, eu tenho meu filho e é por isso que eu tentei fazer as coisas da forma mais dentro da lei possível, mas bem, eu tive que lidar com injustiças desde que tudo isso começou. Como te falei, sou humana e isso me machuca e irrita na hora, mas não sou capaz de fazer mal a ninguém, a menos que tenham feito isso comigo. Não tenho esse coração. De fazer mal a alguém, não, jamais. Nunca passou pela minha cabeça. Uma advogada começou a me ajudar, mas depois sumiu. Não sei se ela vai continuar me ajudando. Ela é de Hermosillo. Não sei de verdade por que não. Faz dias que não falo com ela e nem sei como está o procedimento, já que entramos com um recurso de amparo. Ela não me disse nada. Então eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Bem, eu peço à sociedade que tenhamos empatia e que estejamos, que levantemos a voz e todas essas pessoas que passaram pelo que eu passei, que não fiquem caladas, que levantem a voz e que nos apoiemos uns aos outros na nossa dor, porque no fim das contas é uma dor que uns vivem de uma maneira, outros de outra, mas essa é a perda de alguém. Então, a intenção é que essas pessoas que levantem a voz e que ganhem coragem para seguir em frente e continuar lutando para tentar fazer com que haja uma mudança, criando leis mais rigorosas para isso. Quantos casos de adolescentes existem, e não só do meu, quantos casos de adolescentes têm ocorrido ultimamente? Então, é injusto que, por serem menores, valorizam mais os direitos deles do que da vítima? Bom, eu realmente não sei o que aquelas meninas estavam pensando, por mais que eu tente imaginar e não consigo me colocar no lugar delas, pois não é justo terem esse tipo de coração. Porque, acredite, uma pessoa que mata não muda mais. Nem vão mudar. Por quê? Eu sinto que quando você muda e faz o que é certo, que é pedir perdão à pessoa que você machucou. E, no entanto, eu não recebi nem sequer um pedido de desculpas. Nem pública, nem nada. Pelo contrário, a mãe da menina de 13 anos foi com a família ao local. Da nossa família lá com o carro,
com a música alta, pois a senhora nem sente vergonha. Como não é a filha dela que está no cemitério, ela ainda se zomba e as autoridades estão cegas para tudo isso. Por quê? Porque não tem lei, não tem nada. Então, além de eu ter que aguentar tudo isso, ainda tenho que aguentar a senhora que nem sequer tem vergonha. Você acha que é justo o quê? Eu tenho que ir para outro lugar, deixar minha casa porque não me sinto à vontade? Por quê? Porque não aguento mais injustiças. Não é justo que ainda continuem me machucando mais do que já me machucaram. Além do caso judicial, também existe o luto. A senhora nos conta como foi se despedir de Leila, se conseguiram fazer uma missa para ela e como viveram esse último adeus. Sim, levamos ela à igreja, mas não pude vê-la ou me despedir. Nem sequer pude abraçá-la pela última vez, porque recebi o caixão lacrado. O caixão dela estava embalado e só colocamos uma foto em cima. Por quê? Porque ela não estava em condições de eu poder tê-la abraçado, de vê-la pela última vez. Também tiraram isso de mim porque jogaram cal no corpo dela e o decompuseram. Nós a levamos para a igreja. E daí, então, o mais difícil é chegar em casa e saber que aquela pessoa não estará mais lá. Eu sinto que ainda é mais difícil isso, ter que guardar as coisas, porque ela nunca mais estará comigo. Então isso é o mais difícil, além de deixá-la já, e que nunca vai estar, foi muito difícil para mim suportar todas essas coisas. Foi num piscar de olhos que a tiraram de mim. Que essas pessoas não tenham tido um pouco de piedade para deixar minha filha viver. Isso é injusto. Eu estou no Facebook como Carmen Valência, meu Facebook tem um laço preto. Sim, lá eu compartilho publicações. Quando fazemos uma marcha, também compartilho tudo lá, gravamos tudo lá. Bem, só isso. Se alguém estiver assistindo ao meu vídeo, se chegar a ver, por favor, licenciado, as pessoas adequadas que por favor me ajudassem a conseguir que revisassem o processo para que vissem todas as irregularidades. E que de verdade minha filha pudesse ter um julgamento digno, de que os direitos dela fossem respeitados. Porque minha filha também tinha direitos. Bem, paz eu nunca vou ter, mas pelo menos um pouco de tranquilidade, saber que eles receberam, que era justo. Mesmo que passem a vida toda na cadeia, nunca vão reparar o dano que me causaram. Eu nunca vou ficar bem. Por quê? Porque eu vou ficar sem minha filha. E só vou deixar de me sentir assim quando morrer. Aí eu já não vou sentir mais nada, mas enquanto viver, minha filha vai doer em mim sempre. Imagina quando a de 15 sair, essa garota é capaz de me matar. Porque ela é má. Sou mais tranquila porque sei que ela está lá, mas o que vai acontecer no dia em que ela sair? Não vou mais poder dizer que vou sair, pois já não me sinto segura. Então, isso é o que as autoridades deveriam ver de verdade. Por quê? Porque são pessoas que não vão mudar e são um perigo para a sociedade. Fazer mal a outra pessoa de novo, imagine só. Terrível. Bom, eu não sei em que condições ele está, só sei que ele está no Itama, lá em Hermosilo. Mas não sei, imagino que... Não sei se ele faz terapias ou vai para a escola, realmente não sei. A verdade é que ela já foi sentenciada, mas eu não quis saber nada sobre elas. Eu me mantive à margem de tudo isso. Bem, sim, minha intenção é aqui no México, pois é. Se alguém de coletivos ou alguém que está passando por uma situação assim, então que a gente se una e organize uma marcha e que a gente se apoie, porque no final das contas é uma dor que estamos passando. Então, eu gostaria que essas pessoas que assistirem ao vídeo, que entrem em contato pelas minhas redes sociais e
Entre todas, como dizem, a união faz a força. Levantar a voz e, acima de tudo, então, pelo nosso ente querido que agora já não está mais, então cabe a nós lutar em sua memória para que seja feita a justiça e que pelo menos o que fizeram com eles não fique impune, como dizem. Mas eu gostaria, como eu disse, falar, se eu pudesse, que a presidenta me desse 10 minutos, não sei se eu conseguiria uma entrevista na Manhanera, não sei. Quer dizer, eu tenho, como eu disse, muitas ideias, mas só Deus sabe as portas que ele abrirá para mim, pois vim bater de porta em porta porque não conheço ninguém. Bem, em Hermosillo ele me atendeu e está super disposto, mas como eu te disse, podem falar muito, mas o que importa agora são as ações. Ele me atendeu. Como se chama o governador? Duraço. Tive a oportunidade de falar com ele e, bom, ele também disse que todo o apoio estava garantido, mas você sabe que palavras o vento leva, então é preciso com ações. Então é preciso esperar para ver se o que ele me disse realmente acontecesse e cumprir. Seria tudo e muito obrigada pelo apoio. O caso de Leila Monserrat deixa uma exigência que continua atual, que sua filha não seja esquecida e que haja justiça. Que essa história não fique apenas na indignação, mas que também convide à reflexão sobre a proteção das vítimas, as falhas do sistema e a memória de Leila. Antes de irmos, quero te pedir que, por favor, siga a página da senhora chamada Justicia para Leila Monserrat. Havia outra página antes, mas não era da senhora, essa sim é dela, ela que controla. Aqui ela vai postar todas as atualizações porque teme pela sua integridade, tem recebido ameaças e precisa do apoio de todos nós também. Na verdade, enquanto estávamos gravando esta entrevista, ela recebeu uma ligação onde avisam que há uma denúncia. Ela, além disso, está na Cidade do México para poder chamar a atenção para que as autoridades olhem para ela e precisa do apoio de todos nós. Vou deixar para você um flyer, um pôster, onde vem informações sobre os movimentos que ela vai estar fazendo. E também te digo, tudo você pode encontrar na página que é Justiça para Leila Monserrat. E se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail, que é correoippmistério.com.mx, ou nas minhas redes sociais, onde você me encontra como Pepe Mistério.